E olha só, hein, não é que a Ambernic atendeu a comunidade? A empresa lançou o novo RG35XXH, portátil que está fazendo bastante sucesso desde o seu anúncio. Tem ótimo desempenho para jogos do PSP, Dreamcast e até Nintendo DS, e tudo isso com acabamento de primeira. Inclusive, muita gente chama esse console de portátil definitivo da Ambernic. Quer saber mais sobre o novo queridinho da galera? Então vem comigo! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês finalmente o RG35XXH, que é o novo portátil da Ambernic. Ele tem o mesmo desempenho que o RG35XX Plus que eu já mostrei aqui no canal, mas tem lá suas diferenças no design. Inclusive esse H significa horizontal, já que o RG35XX Plus ele é num formato vertical, parecido com um Game Boy, para vocês terem uma noção melhor, tá? Daqui a pouquinho, inclusive, eu farei uma comparação entre os dois, mas nesse primeiro momento é o unboxing do RG35XXH, que é o novo portátil da Ambernic. Realmente foi recém-lançado, já consigo trazer aqui no canal, e é na versão horizontal que muitos de vocês pediram para Ambernic. Muita gente prefere esse formato aqui. Eu não sei, depende muito do portátil. Tem portátil que eu acho melhor no formato flip, tem portátil que eu acho melhor no formato vertical ou então no horizontal. Depende muito, sabe? É uma questão de adaptação. Mas a caixa tá aqui, ó. Sem ficar enrolando muito, é claro que especificações técnicas eu coloco todas elas aí na descrição do vídeo, né? Sempre deixo bastante informação importante na descrição do vídeo, mas vamos lá fazer aqui o unboxing primeiro desse novo aparelho da Ambernic, que sinceramente era bastante aguardado pela comunidade exatamente por esse formato aqui. Depois eu mostro o que vem na caixa, tá? Mas por esse formato aqui na horizontal. Eu escolhi na cor preta, mas tem outras cores também, tá? No site oficial da empresa, vocês encontram aí também na descrição do vídeo, vocês têm acesso a todas essas informações. Olha só, de pad Ambernic, ou seja, excelente. 2 analógicos, eu acho que esta é a principal diferença em relação à versão Plus que eu já mostrei aqui no canal, porque na ocasião é um outro formato. Daqui a pouquinho eu vou fazer um comparativo breve aí com vocês, mas a ausência de analógicos, né, especialmente do segundo, muita gente reclama, especialmente para jogar o PSP, por exemplo. Mas de um modo geral, basicamente essa é a principal diferença, tá? 4 botões aqui no padrão do Super Nintendo, botão de Start Select. É claro que os analógicos são clicáveis também, é uma dúvida muito comum de vocês, mas eu acho que esses portáteis mais recentes, todos eles vêm com analógicos clicáveis, tá? Especialmente da Ambernic, de outras empresas também que aparecem aqui no canal, né? Os mais conhecidos por vocês, praticamente todos eles têm esse formato aí de analógico. Botãozinho de mais e menos é o volume. Aqui em cima nós temos L1, L2, R1 e R2. Esse botão de F é uma espécie de menu. Esse DC OTG é o que vocês já estão imaginando, né? É um OTG 2, digamos assim, porque também tem um outro OTG aqui, e o DC é para vocês carregarem o aparelho. Mini HDMI, o que é interessante, vocês conseguem ligar na televisão e jogar na TV, e uma entradinha aqui para fone de ouvido. Na parte de trás nós temos 2 borrachinhas aqui que ajudam demais em relação a segurar o controle, não escorregar o controle da sua mão. Sinceramente eu gosto, parece bobagem, mas não é. Na hora de você jogar você percebe isso. Aqui nós temos um botãozinho de reset e um botãozinho de liga e desliga, e até algumas informações, especialmente sobre a bateria, né? Que é 3.300 mAh, o que dá mais ou menos aí, a tela dele é pequenininha, então dá mais ou menos umas 8 horas de jogatina numa boa, tá? Na parte de baixo do aparelho nós temos aí 2 entradinhas para cartões micro SD, o que é uma boa notícia sem dúvida nenhuma. Só deixa eu ver que cartão que é.
Alguns de vocês são curiosos em relação a isso, né? Normalmente, ó, cartão de 64 GB, mas normalmente são cartões assim, genéricos mesmo. E eu, sinceramente, nunca tive problemas. Algumas pessoas questionam, né? Poxa vida, vou fazer um backup, vou guardar o sistema e tal. Tudo bem, é claro, é uma questão pessoal de cada um e opcional também. Mas eu, sinceramente, nunca tive problema e nunca fiz backup de nenhum sistema desses portáteis, tá? Bom, deixa eu só colocar da maneira correta, atrás da câmera, aquela belezura, né? Mas não tem segredo, já foi, tá? Bom, vou ligar aqui o aparelho, botãozinho aqui do lado, e já mostra o sistema operacional e também, é claro, o desempenho dos principais emuladores, tá? Bora lá! Olha aí, nós temos algumas opções aqui, né? Favoritos, histórico, né? São os últimos jogos jogados. Os favoritos você que seleciona. E nós temos duas opções de jogos aqui, ó. PSP, PS1, Vertical Arcade, né? Que são jogos de shmup, por exemplo. CPS 1, 2 e 3 são jogos de fliperama. É a placa específica, né? Neo Geo, esse FB New também é fliperama. Mami, fliperama. GBA, Nintendinho, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy, PC Engine, Neo Geo Pocket e Game Gear e também o Wonderswan Color, né? Que é um portátilzinho japonês, bem difícil de encontrar por aqui e lá no Japão nunca foi muito valorizado não. Também tem uma lista de biblioteca de jogos bem pequena também. Mas enfim, deixa eu ver aqui o que também tem aqui. Ah, é um formato diferente, tá vendo? Ó, tem até mais emuladores. PSP, OpenBoard, Dreamcast, PS1, aí tem também CPS 1, 2 e 3, Neo Geo, enfim. Tem basicamente a mesma coisa, além de alguns outros, Atari, por exemplo, sistemas que não aparecem naquela primeira opção, tá? Além dos outros demais também que aparecem, ó. Tem até o Nintendo DS aqui, MSX, alguns Atomic Wave, né? Enfim, há alguns ports. O que tem de port aqui? Vamos ver. Tem alguns jogos bons, hein? Olha lá, Quake, gosto bastante de Quake, Wolfenstein. Esses aqui são os ports, né? Mas deixa eu ver aqui. Começando, vocês sempre pedem o PS1, cara. Como esse console é adorado por muitos de vocês. Deixa eu ver o que tem de PS1 aqui. Ó, tem um jogo pra caramba, hein? Bom, vou selecionar algum aqui, farei uma edição no vídeo mostrando o desempenho, tá? Bora lá! Só uma pausa na emulação, rapaziada, para deixar um pouquinho aqui de lado e mostrar o que mais vem na caixa, porque senão depois eu deixo muito pro final do vídeo e algumas pessoas reclamam, né? Então nós temos aqui um manual de instruções em chinês e também em inglês, dá para entender perfeitamente, inclusive tem algumas informações bem úteis aqui para vocês, ó, por exemplo, Save State, Load State, tem tudo isso aqui, tá vendo aquela tecla F? Que eu falei para vocês, ela é muito importante, porque ela abre o menu para vocês terem acesso aí ao sistema, tá? Então tem esses atalhos aqui também
pausa o vídeo aí para anotar, pausa o vídeo, se bem que também, né, quem comprar receberá o manual de instruções. Tem várias outras dicas aqui, configurações do Bluetooth, mudar o idioma, enfim, tem várias informações que podem ser úteis para alguns de vocês, né? Basicamente, eu ligo e jogo aqui. Agora, funções mais específicas, eu sinceramente nem uso tanto não. Bom, nós temos aqui uma película protetora, já falei isso aqui em vários vídeos e continuo falando, usem essa película, tá? Vale muito a pena. Ela veio colada, peraí. Ela veio meio colada no plástico aqui, mas é por conta desse adesivinho aqui, viu? Mas enfim, vale muito a pena vocês colocarem essa película, protege a tela do aparelho, tem tutorial sobre isso no canal, só que usando um Nintendo Switch, o tutorial é o mesmo, tá? Inclusive vem até com esses dois lencinhos, né? Um é umedecido, o outro é seco, para vocês usarem aí na hora de aplicar essa película. Vale muito a pena, de verdade. Quem avisa, amigo é, viu? E eu vou tirar aqui também, que é o cabo, para vocês carregarem o aparelho. É uma boa iniciativa da empresa já mandar o cabo, né? Olha aí. Aliás, boa iniciativa é sacanagem, né? É obrigatório, só que algumas empresas nem de celular estão mandando mais o cabo, que é uma pena. Aí, tá vendo? USB normal, padrão, USB tipo C, para vocês carregarem naquela portinha DC do aparelho, tá bom? Então é isso, basicamente é o que mais vem na caixa, vem tudo que é necessário para você jogar aí e se divertir. Agora sim, pego o portátil novamente e faço mais algumas edições mostrando o desempenho para vocês, tá? Bora lá! E olha aí, rapaziada, o desempenho do PSP nesse aparelho até que é surpreendente, hein? Se ele não for 100%, tá muito próximo disso. Vocês estão vendo agora aí o God of War do PSP, mas eu mostrei há pouco o Tekken e o resultado foi muito bom. Então, olha, com sinceridade, fiquei bastante surpreso com o desempenho desse jogo, porque ele é bem pesado, aliás, é um dos mais pesados do PSP. E o desempenho, se liga só. Ó, rapaziada, apertando o pause aqui da emulação do Nintendo DS, nos botões de ombro vocês conseguem alterar o formato da tela, tá vendo? Ó? Muito legal, né? Dá para deixar uma tela só, dá para deixar as duas, dá para alterar qual delas que você quer, enfim, dá para fazer essas alterações, é interessante porque fica com uma tela maior aí, né? E a emulação do Nintendo DS é muito bacana. Outro detalhe, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, que é a canetinha. E a canetinha você consegue movimentar pelo analógico, tá vendo? Então dá para jogar perfeitamente o Nintendo DS. Apesar de não ter toque de tela, mas com a canetinha você consegue fazer essas, digamos que suprir essa demanda aí do toque de tela, tá? Então é muito, muito, muito top.
E olha aí, rapaziada, um breve comparativo com o RG35XXH e o XX Plus, que como vocês podem ver, a principal diferença, aliás, a única diferença de fato, é em relação ao design do aparelho, porque o desempenho é exatamente o mesmo nos dois, tá? Bateria igual, processador igual, memória igual, realmente o que muda é o design do aparelho, especialmente por conta de dois analógicos que nós temos na versão H, e isso fará a diferença para muitos de vocês quando pretendem jogar aí o PSP, por exemplo, né? Até conseguir jogar alguns games na versão Plus, e tem um review desse aparelho aqui no canal que vocês podem ver. Mas é claro, quando você tem dois analógicos fica tudo mais fácil, e como o acabamento da Anbernic é sensacional, cara, rapaz, essa versão H é praticamente a definitiva para quem busca um aparelho focado no custo-benefício e que tenha suporte para pelo menos rodar alguns games do PSP. Então essa é a principal diferença no design, no desempenho é o mesmo em ambos os portáteis, tá bom? E já aproveitei também para ligar na TV, afinal de contas ele tem uma saída mini HDMI, eu precisei de um adaptador de mini para HDMI padrão, liguei na TV e ele funciona totalmente, tá? Dá para você jogar na televisão sem nenhum problema, também é um ótimo diferencial para quem busca um portátil focado no custo-benefício, eu acho legal quando tem essa possibilidade também, apesar de preferir jogar diretamente no portátil, saber que eu tenho a possibilidade de também jogar na TV é bem legal. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes eu dou o meu parecer geral sobre esse novo portátil da Anbernic, e de fato, como muita gente diz, ele é o portátil definitivo, pelo menos dessa linha RG35XX, que não começou agora, já mostrei outras opções para vocês, mas este com dois analógicos, eu acho que a versão definitiva é a melhor opção dentro dessa faixa de preço, tá? Realmente ele roda PSP muito bem, ele roda PS1 praticamente perfeito, ele tem uma tela super bonita, acabamento de primeira, os analógicos são ótimos, o D-pad é espetacular, para quem gosta de jogos de luta, por exemplo, é um dos melhores D-pads do mercado, tá? Mesmo levando em consideração empresas grandes, viu? Realmente o D-pad desse aparelho, por exemplo, ele é melhor do que o D-pad do Joy-Con do Nintendo Switch, eu não tenho a menor dúvida de falar isso. Realmente é muito bom. Os botões de ombro também muito bem posicionados. O aparelho ele pode ser um pouco pequeno para algumas pessoas, mas para mim está num tamanho excelente e ele tem uma ótima imagem, som, enfim, realmente é um aparelho muito, mas muito bem projetado, muito bem feito pela Anbernic. Tá mais do que aprovado e fica a dica para você começar 2024 com o pé direito, ok? Então agora sim, rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo sobre portáteis da China. Eu gostei demais desse aparelho e fica a dica para vocês, certo? E é isso, link de compra na descrição, informações técnicas também na descrição e quem sabe aí eu ganho um like ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.